Bom dia, então estamos aqui nesse dia 12 de julho, nas vésperas de Nossa Senhora Rosa Mística, nos preparando para mais uma formação prática do grupo de acólitos e ancilas da paróquia de Nossa Senhora Rosa Mística. E hoje vamos falar sobre os paramentos litúrgicos. Então, para começo de história, vamos fazer a seguinte divisão. Existe aquilo que é roupa do dia a dia e existe aquilo que é roupa da missa, os paramentos. Dos atos litúrgicos, vamos definir assim, não só da missa. Do dia a dia, só tem essa. O resto é de atos litúrgicos. A roupa do dia a dia do padre é a batina. É a roupa oficial. O resto é desoficial, enfim, está fora do Código de Direito Canônico. A roupa oficial do padre é essa, ou então o colarinho, né? Porque vocês vão ver que a batina fica aqui e aqui vai ter um pontinho branco. Por que vai ter um pontinho branco? Aí vamos lá para o significado. O colarinho, né, o klezma, ele não é assim sem calça, né? Quer dizer, a calça fica por dentro. Mas quando vocês verem, a diferença é essa. A batina é esse pano, esse vestidão, e o colarinho ou klezma vai ser só a camisa preta, branca, com o colarinho e uma calça. Quando você... Era do Henrique que dizia isso, né? Quando a gente está passando pelo centro da cidade, ou que a gente está andando por aí e ouve o sino da igreja tocando, é o que? A gente lembra de quê? De Deus, né? Então, quando os padres usavam batina no cotidiano, né, porque antigamente era obrigatório, hoje não deixou de ser obrigatório, né? Só ficou facultativo entre a batina ou o colarinho, mas não deixou de ser obrigatório um dos dois. O padre andava identificado. O padre andando com isso aqui no meio da rua era um sinal para as pessoas se lembrarem de Deus no meio da correria, no dia a dia. Quando viam o padre passando, as pessoas lembravam de Deus, né? Lembravam que existe fé, lembravam que podiam, que a igreja estava presente em todas as partes do mundo, que a igreja não está só ali no canto dela, que pode se confessar. Eu já ouvi vários relatos de padres que vão viajar, aí estão lá, né, vestidos devidamente, e o povo pede confissão antes de viajar no aeroporto. Isso é bonito de ver, né? Claro que a gente também tem que ter um pouco de noção, mas essa identificação é para isso. E porque é preto e também vai servir do porquê tem que andar identificado, né? Porque o padre, a partir do momento que ele se ordena, ele isso é São Paulo quem diz, ele é retirado do meio dos homens, mas não acima dos homens, mas necessariamente a serviço dos homens. Mas ele é diferente, ele é retirado, então ele precisa se portar de uma forma diferente daquilo. Deus chamou ele para uma missão específica, não foi para ser como todo mundo é. Então essa veste significa isso, a missão que ele recebeu, a missão que ele aceitou de Deus, né? Por isso que é preto. Porque, por exemplo, sei lá, um médico, quando ele vai atuar, ele tem que estar sempre de jaleco, não é ou não é? O padre, sempre que ele vai atuar, ele deve estar o quê? Vestido de padre. Só que o sacerdócio não é uma profissão. É ele, a pessoa. Já era a vida antiga, é uma vida nova. Ou seja, ele tem que estar sempre coerente com aquilo que ele escolheu. Padre. E por que preto? Porque significa que o padre está morto para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo. O padre não é mais igual a todo mundo. E o colarinho branco significa que no meio do mundo, envolto em trevas, o padre é convidado a ser luz de Deus, luz do mundo, sal na terra e luz do mundo. Por isso que o colarinho é branco. Tá? Aí pronto. A batina, ela expressa muito bem, era do Henrique que dizia também, né? Enquanto o colarinho fala para as pessoas que Deus existe, a batina grita que Deus existe. É como se fosse esse sininho daqui, é como se fosse esse sininho daqui, ele fala
fala que Deus existe. Mas se tocar o sino da catedral, bem, grita para Maceió que Deus existe. Então, é exatamente isso. A batina tem 33 botões na frente. 33 botões significa a idade de Cristo. Ou seja, o padre vai viver plenamente o que Cristo viveu. E... Eita, nessas são 5. Que vão ter do lado, que são as 5 chagas de Jesus. Relembra isso. Só que essa daqui não tem porque ela é forrada. Tem batinas que tem e tem batinas que não tem. A primeira coisa que o padre vai colocar por cima da batina é o amito. Amito. A-M-I-T-O. Segura aí. Não cai no chão. Isso é o amito. Isso é o amito. O amito também antigamente era obrigatório. Vocês vão ver que antigamente muita coisa era obrigatória e deixou de ser. Mas isso é tema para outra. Vamos lá, qual é o significado do amito? Primeiramente, o amito é branco e é de linho. Porque no altar, para Deus, as coisas normalmente vão ser de linho quando se fala em tecido. Isso daqui é linho. Isso daqui é linho. Porque, segundo a tradição, Jesus foi envolto no pano de linho branco. Né? Talvez não esse linho como a gente tem hoje, mas é porque linho é um tecido puro. E branco significa também isso, a pureza. Né? Por quê? Porque diz que Jesus é Deus e ele merece o melhor. É um tecido nobre, vamos dizer assim. Tá. Aí tem uma cruzinha, né? Porque é litúrgico, senão ia aparecer uma passadeira de mesa. Aí tem uma cruzinha aqui bonita bordada. E o significado? Então, o significado, vamos para isso. Prático. O padre ele vai colocar primeiro porque ali ele está se revestindo para um ato que é maior do que ele. Na missa, ele age na pessoa de quem? Cristo. Em persona Christi. Ou seja, isso que é a roupa civil do padre, ele vai cobrir. Porque ele vai estar se revestindo de alguém que é maior do que ele. Ele vai estar, não representando, mas realmente ele vai se tornar, ele vai celebrar na pessoa de Cristo. É Jesus que oferece o mesmo sacrifício, ontem, hoje e sempre. O único agradável a Deus. Então, o amito, ele vai ter esse significado. E ele tem uma oração que dá para explicar também mais um significado. Galera, saludos. Descobrindo os diabólicos recursos, entendeu? Colocai, Senhor, na minha cabeça o elmo da salvação, para que possa repelir os golpes diabólicos. O que isso significa? O que significa elmo? É um capacete. Capacete, muito bem. A proteção. Isso daqui é a proteção do padre contra os golpes diabólicos. Deus quem está protegendo, como ele vai agir na pessoa de Cristo. Né? Porque imaginem como Satanás fica furioso quando o padre entra para celebrar a missa. Então é como se ele colocasse o elmo. Inclusive quando o padre faz a oração, essa oração, antes de colocar no pescoço, ele coloca em cima da cabeça. E depois do amito, o padre coloca a alfa. O que significa... Vixe. O que significa alfa? Eu tinha escutado alfa. Alfa não. Alfa e ômega é Deus, o princípio e o fim de tudo. O que significa alfa? Nenhum torcedor de futebol Branco, aí. minha gente, brancura, pureza. Como diz alvo e rubro. E qual é a função da alfa? Pureza. Olhem. Cobrir. Não, o significado é a pureza. Não, cobrir a batina é a função do amito. O amito ele tem um significado, mas o amito é algo escondido. Né? A alva ela é a roupa oficial das cerimônias litúrgicas. O padre ele vai estar
sempre vai ter que estar com a alva ou com a sobrepeliz, que a sobrepeliz ela tem o mesmo significado da alva, só que a sobrepeliz é uma alva curta. Como é o nome dela? Sobrepeliz. Como é que escreve? Sobre, de Com sobre, Z, né? em cima, sobre, feliz. Com Z. Com Z. Ah, tá. É uma alva curta. Junto, viu? Sobrepeliz, uma coisa só. É uma alva curta. Mais ou menos isso. As duas têm o mesmo significado. O que vai mudar é a funcionalidade. A sobrepeliz, ela é menor. Ela não exige amito, logo ela não vai ser usada na missa. E ela é mais prática. Ou seja, se o padre vai para uma procissão na rua, ele usa um sobrepeliz. Se o padre vai ali batizar, ele usa sobrepeliz. No casamento que não tem missa, o padre usa sobrepeliz. É algo mais prático, né? É mais curto para isso, para ter uma funcionalidade melhor, uma mobilidade mais fácil. Mas o significado é o mesmo. Alva significa a pureza de Deus. E também a pureza que aquele ministro deve procurar ter na vida, principalmente celebrando os sacramentos, tá? A túnica é um improviso da alva, para ser prático, né? Não precisa de amito, não precisa de símbolo, ela se ajusta ao corpo de forma ideal e... então assim, é para ser prático. Domine et immuta corneo, ut in sanguine deabaltus gaudis perfurar sediteris. Fazei-me puro, Senhor, e purificai meu coração, para que, banhando no sangue do Cordeiro, mereça gozar das alegrias eternas. Entenderam, né? Fazer-me puro, purificar meu coração, banhando no sangue do Cordeiro, celebração do sacrifício, da Santa Missa, mereça gozar das alegrias eternas. A alegria eterna também terá o céu. Então, o símbolo, ele significa os rins. Pronto, tem até alguns lugares que os acólitos usam símbolos. Eu pensava que aqui usava. O símbolo, ele significa duas coisas. A pureza, a castidade, né, o celibato sacerdotal, e o celibato e o serviço, a castidade e o serviço. Por quê? Porque antigamente se tinha a teoria de que os órgãos reprodutores eram os rins. Ou seja, o que o padre fazia? Ele amarrava os rins, ou seja, ele segurava os rins, para dizer que ele estava guardado para Deus, né? Ele guardava a castidade. Os órgãos dele, os sentidos sexuais dele eram bem domados, eram bem amarrados. Ele se segurava. E serviço, por quê? Vocês vão ver quando eu colocar ali, que o símbolo, isso também é o seguinte, o símbolo, ele vai suspender um pouco a alva, ou seja, para não tropeçar. Então, como antigamente caminhavam longas distâncias, os padres, os discípulos e tudo, eles usavam o símbolo para poder caminhar as longas distâncias em serviço dos outros. E nós usamos a faixa. Aquela túnica ali, ela vai ter uma faixinha, um tecido, né? Que tem o mesmo significado, né? Não vai ter o celibato, mas todo mundo tem que viver a castidade. Cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza, e extingui nos meus rins o fogo da paixão, para que permaneça em mim a virtude da continência Não é em latim, não. e da castidade. Atingi-me me, Domine, símbolo puritatis, et extingi in umbris meis, humori libidinis, ut in maniera in me virtus, continentia et castitatis. Vai ser no A estola. A estola, que não é a pistola, ela vai ser essa faixa, né, que vem do pescoço aqui. E ela vai ter o significado do poder sacerdotal. O diácono, ele vai ter tudo isso. Só que a estola dele, ela vai ser cruzada, porque significa o serviço, né? Enquanto o padre é estirado assim, porque significa o poder sacerdotal. Tá bom? Redmir, Domine, stola immortalitatis, quae perdida in prevaricatione primi parentes, et pluribus in turnus accedo aditus sacro mysterium, mea trama gaudium sediterno. Restituí-me, Senhor, a estola da imortalidade, que perdi na prevaricação do primeiro pai. E ainda que eu seja indigno de me abeirar dos vossos sagrados mistérios, fazei que mereça alcançar as alegrias eternas.
Depois da estola, a casula. A casula significa a glória de Deus, a glória da celebração. Ela é uma roupa exclusiva para a celebração eucarística. E ela vai simbolizar essa dignidade de Jesus, a dignidade que reveste o padre. O padre, ele se reveste de outra pessoa, não é dele mesmo. Ele está celebrando na pessoa de outro e para alguém que é muito maior do que ele. A oração da casula é: Senhor, que dissestes, o meu jugo é suave e o meu peso é leve, fazer que eu suporte de maneira a alcançar a vossa graça. Ou seja, esse peso que vem sobre o padre é leve, é suave, porque é Cristo quem carrega e não é. Bênção do Santíssimo, procissão, batizado, casamento, tudo. O padre vai usar a capa. Eu não disse que a casula era a roupa da missa. Pronto. O resto das celebrações ele pode fazer só de estola e sobrepeliz, com a batina por baixo. Ou, para deixar mais solene, nas ocasiões mais festivas, ele pode usar a capa de aspecto. Na bênção do Santíssimo em específico, única e exclusivamente na bênção do Santíssimo, vai ser utilizado o véu humeral. O que significa véu humeral? O véu de ombro. Para o padre não tocar no ostensório. É isso, né? Porque o padre, ele não, ninguém tem autoridade de tocar em Jesus. Percebam. Então, na bênção do Santíssimo, ou então na procissão, toda vez que o padre for pegar no ostensório do Santíssimo Sacramento, ele já viu o que é o ostensório? Já. E vai ser isso aqui. Bota o bolsinho, Pedro. Olha aqui o padre botar a mão. Ostensório tem nada. Ó, Ostensório não, ele pegar o ostensório. E por que é dourado e bonito? Porque tem que ser digno, né? É para pegar o rei dos reis, senhor dos senhores. O roxo vai ser usado quando for defunto, né? Ou no tempo da quaresma e do advento. Por quê? Porque o roxo está com mais escura, ou seja, são tempos mais fortes, são tempos de penitência, são tempos de mais que remetem a uma maior reclusão, né? O verde é esperança, tempo comum, porque nós somos peregrinos da esperança nesse ano. Não, o verde é usado sempre, não só no ano da esperança. E porque significa que no nosso dia a dia, no tempo comum, no ordinário, a gente é convidado a sempre manter a esperança. E a esperança só é Cristo, a única que nos decepciona. O vermelho é usado nos mártires, ou seja, logo na paixão de Cristo também, e em Pentecostes, porque lembra o Espírito Santo. O branco é utilizado nas festas e demais memórias dos santos, que não foram mártires, né? Dos virgens, e nas principais solenidades também se usa o branco, só que o branco mais enfeitado. Aí do branco vai vir o dourado, vai vir o azul, não, o rosa vai vir do roxo, o rosa e o preto Não, vão vir do roxo. só dizendo que vem do branco, mas tem também, né? Ah, tá, sim. Porque eu digo, na verdade eu digo vem, mas é porque pode ser substituído. Tipo, branco, nas ocasiões que pode ser usado branco, em alguma delas vai poder ser usado dourado e azul. Mas sempre vai poder ser utilizado branco. O azul normalmente Nossa Senhora. É, o azul Nossa Senhora. Quando for utilizado o roxo, ele pode substituir o preto e o rosa. Aí vai variar de acordo com a litúrgica, o símbolo e a estola, como está aí, né? Sim, senhor. Pode ter um douradinho para quando for mais solene. A túnica e a alva sempre vai ser branca, não vai mudar de cor. O amigo também não vai mudar de cor. O que vai mudar de cor é a casula, a estola e o símbolo.